Em 11 de outubro também é celebrado o Dia Internacional da Menina. A data serve para lembrar como as desigualdades de gênero afetam a vida das meninas e as colocam em desvantagem em relação aos meninos. Para dar um exemplo, pesquisa da Rede Nossa São Paulo revela que enquanto 68% dos garotos paulistanos brincavam com outras crianças no seu tempo livre, só 32% das garotas faziam o mesmo. Ao mesmo tempo, 29% delas cuidavam de tarefas domésticas, contra 6% deles. Para falar do assunto, conosco no estúdio, Annette Trompeter, diretora da Plan International Brasil, ONG que tem como princípio assegurar o direito de crianças e adolescentes de todo o mundo. Boa tarde, Annette. Boa tarde. A gente falou da pesquisa da Rede Nossa São Paulo, né? Ela já mostra aí uma desigualdade de gênero que persiste e é pior ainda porque continua nas novas gerações. Nesse ritmo, a gente vai demorar muito tempo ainda, Annette, para alcançar uma sociedade mais igualitária? Sim, eu acho que a gente tem pelo menos mais uns 15 anos pela frente para tentar diminuir essas desigualdades. A boa notícia que eu vejo é que o ano passado, na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando se definiram os objetivos do desenvolvimento sustentável, um dos objetivos fala especificamente de igualdade de gênero para mulheres e meninas, já entendendo que você não consegue avançar com desenvolvimento sustentável no mundo, no planeta, sem considerar a igualdade de gênero para as meninas. Por que isso é uma boa notícia? Porque os países signatários vão ter que trabalhar para que termine essa desigualdade de gênero. Trabalhar com políticas públicas, trabalhar com indicadores em que a gente possa realmente ir diminuindo durante os próximos 15 anos essas desigualdades. Você falou de políticas públicas. Que ações devem ser implementadas nas cidades, nos países, para minimizar essa desigualdade? Eu acho que começa primeiro por levantar a questão da desigualdade, que muita gente acha que não existe mais essa desigualdade de gênero, o que não é verdade. As meninas ainda têm uma desvantagem muito grande junto aos meninos e carregam toda essa questão da desigualdade de gênero ainda para a vida adulta. Então, na vida adulta se reflete com a mulher ainda sofrendo violências baseadas em gênero. A gente viu agora alguns casos aqui de repercussão internacional no Brasil sobre questões de violência sexual e ainda leva a mulheres ocupando só 10% dos cargos públicos no Brasil, ou mesmo as mulheres trabalhando como a principal força de trabalho muito grande, muito forte, mas ainda ganhando muito menos do que os homens nas mesmas posições e não ascendendo aos topos da carreira. Para acabar com isso, os governos têm que começar a trabalhar com as meninas. É de criança que você vai poder mudar essa questão cultural. Então, e não é só na educação de meninas, é também na educação dos meninos, porque os meninos é que vão ser os homens do futuro e que tem que saber que a igualdade de gênero tem que permear pela vida de todos. Você falou de trabalho, as mulheres recebem em média 30% a menos que os homens, né? Você acredita que essa desigualdade leva as meninas a realizarem tarefas domésticas mesmo em casa, enquanto os meninos têm tempo livre para brincar e até para estudar e melhorar o seu nível profissional? Sim, numa pesquisa recente da Plan International Brasil, a gente notou que realmente um percentual altíssimo de meninas realizavam as atividades domésticas e com isso não passavam o tempo necessário para a sua educação. Elas até estão matriculadas nas escolas e vão nas escolas, só que quando elas voltam para casa, elas ainda têm que se focar no trabalho doméstico e acabam perdendo o tempo não fazendo o que deveriam fazer, que é brincar e estudar. E perdendo esse tempo precioso com tarefas domésticas. Mas tem uma outra questão que também é bastante importante. O trabalho infantil é uma questão importante que deve ser combatida e no que diz respeito às meninas, principalmente porque as meninas exercem o trabalho infantil doméstico, que é a pior forma de trabalho, é uma das piores formas de trabalho, onde elas estão sujeitas a maiores violências, a assédio sexual, a jornadas extenuantes, porque não é um trabalho que tem começo e fim, e o certo seriam as meninas estar brincando e estudando. A gente tem os dados aqui que você falou, 80% das meninas disseram que arrumam a própria cama
tarefa que só 11% dos meninos realizam. Você acredita que a culpa é dos pais também, que acabam educando as crianças desse jeito? As meninas vão arrumar a cama enquanto os irmãos não precisam, porque são meninos, não tem que fazer tarefa doméstica. E essa questão do arrumar a cama ou fazer algumas pequenas tarefas domésticas, eu acho que a colaboração da família tem que ser de todas as partes. Se existisse igualdade entre os meninos e as meninas, você veria todos também participando. Sim, é um problema cultural, vem da educação que essa mesma mãe e o pai receberam também e que estão replicando e repetindo esses modelos. Por isso que a gente tem que realmente trabalhar na raiz estrutural das questões da desigualdade de gênero. E não é só em relação ao trabalho doméstico. As meninas, ainda numa realidade forte brasileira, são forçadas a se casar muito cedo. Então, você tem um percentual muito grande de meninas com casamento ainda com 15 anos, com 16 anos. O Brasil, na verdade, é o 4º país do mundo em números absolutos de casamentos infantis, casamentos de meninas de 14 a 18 anos. Olha, segundo o censo de 2010, são mais de 40 mil, né, casadas já. E a gente tem um outro dado que saiu, na verdade, um levantamento da ONG Save the Children, que falou que o Brasil é o pior país da América do Sul para as meninas, e uma das questões é realmente isso, né? As meninas casam muito cedo aqui, é um número elevado, e também tem muita gravidez cedo. A gravidez na adolescência é um dos outros problemas a serem combatidos. Nos estudos que nós temos feitos e nas pesquisas que a gente fez, principalmente a pesquisa por ser menina, a gente constatou que as meninas, elas não desejam esse casamento precoce, mas é uma norma social, é como se elas tivessem que obedecer. Quando você conversa com as meninas, principalmente as que estão em casamento, em situação de matrimônio precoce, elas dizem que elas gostariam de estudar, de se formar, mas elas são felizes. Na verdade, elas foram forçadas a se casar. Uma das consequências é também a gravidez na adolescência. Existe um dado de levantamentos que fizemos que cerca de 20% dos bebês nascidos no Brasil são nascidos para mães adolescentes, de 14 a 19 anos. Nós estamos falando de um percentual bem alto. Isso considerando o país inteiro. Quando a gente vai nas regiões, especificamente onde a Plan International atua aqui no Brasil, a gente chega a ver que 1/3 dos bebês nascidos são nascidos para mães adolescentes. Isso gera problemas seríssimos para a menina, porque é um dos motivos da evasão escolar, é um dos motivos para elas não continuarem na carreira e acabam com trabalhos menos remunerados, cuidando apenas da casa e também reproduzindo esse modelo para o futuro. Por isso que a gente tem que combater desde cedo. E daí por isso que a gente comemora hoje o Dia Internacional da Menina. Foi uma iniciativa da Plan International em 2010, junto à ONU, que estabeleceu como o Dia Internacional da Menina. E é um dia em que a gente gosta de discutir essas questões, de trazer a público, porque uma das formas de poder combater é trazer a público essas questões. Hoje, no mundo inteiro, o Dia das Meninas está sendo celebrado com algumas atividades, e uma das atividades fortes é o que a gente está chamando de Meninas Ocupam, ou Girls Takeover, onde meninas no mundo inteiro, nos 70 países onde a Plan atua, estão hoje sentando nos lugares como presidentes, como prefeitas, como governadoras, como executivas de grandes corporações, como diretoras de escola, para mostrar que as meninas podem tudo. E essa é uma iniciativa da Plan International no mundo inteiro. Nete, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara. Obrigada a você. Obrigada por me ter aqui.